pessoal, tudo bem? Bom, continuando aí com a disciplina de ciências, nessa videoaula nós vamos trabalhar aí o capítulo de calorimetria, tá? Então eu organizei assim o capítulo. Eu pensei em trabalhar nessa videoaula principalmente os conceitos. Vocês verão que nós não vamos trabalhar nenhum tipo de cálculo a princípio. Na próxima videoaula eu quero abordar esses conceitos que nós estamos vendo nesta videoaula do ponto de vista matemático, tá? Então é importante que nós tenhamos bem claros esses conceitos aqui, para que na próxima videoaula nós possamos entrar então ali em perspectivas mais práticas, né? Onde nós usamos a matemática como uma ferramenta para compreender aí essa teoria na vida real, ok? Então, o que é calorimetria? É a ciência que estuda o comportamento do calor. Então, como nós temos a termometria aqui, né, visto aí nas últimas aulas, que é a ciência que estuda a temperatura, nós temos também a calorimetria. Então, calor, professor, sim, é a passagem, lembrem, né, eu já falei várias vezes, passagem de energia cinética de uma molécula para outra molécula, ok? Então, esse calor, segundo a lei da termodinâmica, vou aumentar aqui porque é importante, a lei da termodinâmica diz que todos os corpos tendem a buscar um equilíbrio térmico. Então, vamos supor assim, se eu tenho um corpo com 30 graus Celsius e um corpo com 5 graus Celsius, nós temos ali então a busca entre esses dois corpos pela manutenção de uma temperatura igual entre os dois, tá? Vamos pegar números redondos para facilitar. Eu tenho um corpo com 20 graus Celsius e um corpo com 10 graus Celsius. Então, esses dois corpos eles buscarão a mesma temperatura. Então, o que acontece? Tenho ali 20 graus em um, 10 em outro. Somam as duas temperaturas, 30 dividido por 2. Então, no final deste equilíbrio térmico, nós teremos dois corpos, em teoria, com 15 graus Celsius. Ou seja, um com mais energia cinética, maior temperatura, passa através do calor para outro essa energia, buscando então a manutenção desse equilíbrio térmico, tá? A lei da termodinâmica, legal? Como é que isso acontece? Como é que essa lei ela acaba sendo executada aí no cotidiano, né? Através das formas de propagação. A primeira forma de propagação que nós conhecemos é chamada de condução. Então, por exemplo, se eu começo a passar calor em uma matéria, numa extremidade da matéria, a tendência é que este calor ele tenda a ser conduzido para as outras partes desta mesma matéria. Aqui é bem simples, né? Vai ferver a água lá no fogão, na panela, sei lá, para cozinhar o macarrão, coloca o sal, mexe, dissolve aquele sal, né? Naquela água que está quente, em fervura, e sai correndo e deixa a colher metálica lá dentro daquela água. Aí você está lá fazendo uma outra coisa e você lembra, poxa vida, esqueci a colher dentro da água do macarrão. Voltou, vai pegar na colher e aí queima a mão, né? Então, a princípio, o que acontece? Aquece a parte que está imersa, porque a água estava quente, né, em ponto de fervura já, e esse calor vai então por condução até a porção externa desta colher, no caso é uma colher metálica, né? Se for uma colher de madeira, nós não teremos um problema assim tão acentuado, porque os índices de condução aí, de propagação do calor em matérias diferentes, eles são diferentes. Nós veremos daqui a pouco isso aí, tá? Então, condução é a passagem então de energia cinética de um ponto do corpo da matéria para outro ponto do corpo da mesma matéria, tá? Tá aí. Tá aqui, ó. Então, a tabelinha de condutividade térmica. Olha só que legal. Condutividade é joules por segundo por metro, né? Vejam só.
Então vejam que existe um padrãozinho aqui, ó. Nós temos aqui metais, né, ó, prata, cobre, alumínio, o tungstênio, o ferro. Daí o restante já, né, já não entra aí na classificação. Notem aqui que os índices para metais, ó, 426, 398, 237, 178 e 80. Logo abaixo nós caímos para valores bem menores, né? O vidro 0,72, dependendo do vidro até o 0,86. No caso dos temperados, que vem com um pouquinho de fibra metálica, né? A água 0,61, tijolo 0,4 a 0,8, dependendo do tipo de tijolo. Madeira, já bem menos aqui, olha só, 0,11, né? Se a colher for de ferro, nós temos aí quase 80 vezes mais condução do que uma colher de madeira. Olha só como é diferente uma coisa da outra, né? Então, só para vocês conhecerem aí a tabelinha, então, dos índices de condutividade térmica, tá? Bom, a convecção, por outro lado, pessoal, a convecção também é uma forma de propagação de energia cinética, de calor, de temperatura, vamos dizer assim, dentro de um conjunto de matéria, tá? Só que diferente da condução, na convecção a matéria ela está em movimento, Então esse movimento que está acontecendo, ele tem como ponto inicial o ponto de ganho de calor, né? No caso aqui nós temos uma chaleira com água e nós temos fogo aqui bem na parte central e inferior, uma chama azul que lógico, repassa maior quantidade de calor. Note aqui que neste ponto então a água se aquece e ela tende a subir. Quando ela sobe, ela vai propagando essa energia cinética para outras moléculas e então ela vai promovendo um fluxo. Além de repassar essa energia cinética, ela vai promovendo um fluxo, ela vai empurrando as outras que estavam em cima aqui para o lado e assim sucessivamente elas vêm até o ponto de calor. Então nós temos aqui um fluxo de matéria e de repasse de energia que vai fazendo com que toda a matéria, com o passar do tempo, esteja no mesmo ponto de, vamos dizer assim, de aquecimento, né? Tá bom? Então, isto aqui, ó, esse padrão de convecção é muito usado também aí no caso de resfriamento ou aquecimento de ambientes, né? Olha que legal. O ar-condicionado, olha só, nós temos uma estrutura aqui em cima e uma estrutura aqui embaixo, tá? O ar-condicionado, o que que ele faz? Ele joga ar frio para dentro da sala, tá? Para que o sistema seja mais eficiente, considerando as leis de convecção, né? E as leis gerais aí de matéria e densidade, onde as matérias que são mais frias têm menor energia cinética, estão mais próximas, então elas tendem a ser mais densas, as moléculas estão mais próximas, tendem a ser mais densas. Então, joga-se o ar frio lá em cima, e por convecção ele vai absorvendo calor, ele vai descendo porque ele é mais pesado e vai então resfriando toda a sala. Olha só, empurrando a matéria para cá e repassando, ou melhor, absorvendo essa energia cinética das moléculas mais quentes que estão aqui. Então isso aqui é ar condicionado, é em cima. Agora um aquecedor, ele faz a intenção é utilizar o processo inverso. Ele é aqui embaixo. Por quê? Porque ele pega o ar frio, que é mais denso, menos agitado, ele repassa então calor e esse ar quente sai aqui e daí por convecção vai repassando então o calor para as demais moléculas, subindo e ele vai se tornando mais denso porque ele vai resfriando e desce de novo. Então até que todo o ar aqui desta sala esteja aquecido, tá? Então tá aí a aplicação então desse tipo de propagação. E claro que nós observamos isso na natureza também, né? Com o aquecimento e resfriamento das massas de ar. Isso aqui nós já vimos lá no 6º ano, mas vale a pena lembrar, né? A brisa terrestre e brisa marítima. Então, como nós temos uma diferença de aquecimento da terra e da água,
O que acontece é que durante o dia a Terra aquece mais rápido. Então o ar que está próximo a ela também aquece mais rápido e sobe. Então o ar que está próximo à água, que ainda está mais frio, é jogado então por um fluxo de matéria aqui para a Terra. Então nós temos um processo de convecção. E aqui forma então o fluxo de vento da água para a Terra. Aqui o processo inverso, né? Durante a noite a Terra esfria mais rapidamente e a água permanece mais quente. Então a água vai aquecer a camada de ar mais próxima a ela. Então esse ar vai subir, então empurrando o ar que está na Terra para o oceano. Então esse fluxo é inverso. Então nós temos a brisa chamada de brisa terrestre. Outra forma de propagação de calor, pessoal, é chamado de irradiação. No caso da irradiação, é quando nós temos um ponto central de fonte de calor e este ponto, então, ele vai irradiar em outras matérias que estão ao seu redor, em todas as direções, calor, tá? Uma fogueira de uma lareira é bem típica, né? Você tem ali então calor sendo propagado para todos os lados. Tanto que a lareira, nós muitas vezes colocamos ali ao fundo das lareiras material refratário, né? Para que esse calor que vai para o sentido oposto ele possa voltar e adentrar o local que deve ser aquecido. Então, o que aumenta a eficiência e muito de uma lareira, né? Mesma coisa aí para fogão a lenha, enfim. Legal? Bom, nós temos dois tipos de calor, basicamente. Um chamado de calor sensível e um chamado de calor latente. O calor sensível é aquele calor que muda a temperatura da matéria, sem alterar o seu estado físico. Já o calor latente é o calor que muda o estado físico, né? Então, a mudança de estado físico, sem alterar a temperatura. Quando nós pegamos aqui, ó, a água, né, o gráfico aí de aquecimento da água, se nós saímos do gelo aqui, ó, digamos que ele estivesse aqui a menos 30, né? E colocamos aqui nesta água uma fonte de calor, então o gelo ele vai aquecendo, olha só, menos 30, menos 20, menos 10, menos 5, 0 graus. Então, isto aqui, ó, está mudando a temperatura. Neste caso, nós temos aqui mudança de temperatura, nós temos o calor sensível, tá? Calor sensível. Então, vamos colocar aqui, ó, CS, CS, tá? Começou a mudar a matéria do sólido para o líquido, notem que a temperatura não muda mais, ó, tá? Até que todo o gelo derreta, continua a mesma, 0 graus. Então aqui nós temos o calor latente, tá? Toda a água se tornou líquida, então aumenta a temperatura, ela vai aquecendo até chegar a 100 graus. Temos novamente o calor sensível. Tá, chegou a 100 graus, no caso se ela estiver ao nível do mar, né? Nós teremos então o início da ebulição. E notem que a temperatura não muda até que toda a água evapore. Então nós temos mais uma vez aqui em verde o calor latente. E depois então a água começa a aumentar consideravelmente a sua temperatura, já que ela está toda no estado líquido. Então nós chamamos aqui de novo de calor sensível mais uma vez, tá? Então notem que esse lance de calor sensível e calor latente está relacionado basicamente a muda ou não de temperatura, muda ou não de estado físico. Beleza, pessoal? Então, para terminar, queria falar de caloria aqui, né? É importantíssimo. Nós temos aí dois tipos de unidade de caloria, uma física e uma que é, vamos dizer assim, aplicada mais aí pelos nutricionistas, né? Nós quase não temos unidades de medida, então os nutricionistas criaram mais uma. Vejam só, a caloria do ponto de vista físico, que é vamos dizer assim, como é que eu vou explicar para vocês? É a raiz, né? Caloria raiz, ela é o quê? Representada pelo termo
cal, né, mais minúsculo, tá aqui, ó, minúsculo, tá? Ela é o quê? Ela é a energia necessária para aquecer 1 grama de H2O em 1 grau Celsius, tá? Isso que é a caloria. Então, se eu tenho 1 grama de água, eu quero aquecer ela 1 grau, a energia que eu vou precisar para mudar este grau é 1 caloria, no caso com minúsculo, tá? E os nossos amigos nutricionistas criaram, então, a cal com letras maiúsculas. Aí, ó, bonitinha, né? O que é esta cal? Na verdade, esta cal dos nutricionistas é 1 quilo da caloria física, tá? Então, 1000 cal físicas igual a 1 quilocal, que é igual também a o cal dos nutricionistas, tá? Então, toda vez que você encontra aí a tabela de calorias nos alimentos, cada cal com letra maiúscula equivale a 1 quilocal de energia física, tá? Então, se vocês olharem a figurinha aqui, ó, já está errada, né? Está errada, né? Deveria estar com letra maiúscula, já que nós estamos falando de nutrição, beleza? Então, tá aí. Vou deixar para vocês aí para casa exercícios da página 29 e os exercícios 2, 3 e 4 da página 35. O restante, pessoal, ainda é necessário aguardar porque envolvem cálculo, tá? Na próxima videoaula nós vamos trabalhar os cálculos e daí eu passo o restante de tarefa para vocês para a gente finalizar aí calorimetria. Valeu, grande abraço para vocês e até daqui a pouquinho.